Se para ser aceita você precisa se diminuir, isso não é amor. E no fundo, isso já foi sentido. Aquela pausa antes de falar, pensando se aquilo poderia incomodar, aquele ajuste no jeito de agir para evitar algum tipo de reação, aquele tá tudo bem, quando claramente não estava. E mesmo percebendo isso, você continua. Você se adapta, você cede e se ajusta sempre mais um pouquinho, como se em algum momento ser aceita tivesse ficado mais importante do que ser você mesma. E isso não vem de fraqueza nem de falta de amor próprio, isso vem de algo que funcionou. Se ajustar em algum momento manteve o vínculo, evitar conflito manteve proximidade e ceder manteve você dentro da situação. E quando isso funciona, a mente aprende, mesmo que aos poucos isso vá te afastando de você mesmo. A questão é que em algum momento amar começa a significar isso. Entender demais, aceitar e suportar demais. Como se o seu papel fosse manter tudo em equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio dependesse de você se silenciar. E aí, aos poucos, o limite foi ficando confuso. O que incomoda vira exagero, o que machuca vira fase e o que pesa acaba virando normal. E sem perceber, se diminuir começa a parecer parte do amor. E isso aparece em coisas muito específicas. Você pensa várias vezes antes de falar para não parecer difícil. Você muda o seu tom para não gerar desconforto e você aceita coisas que te incomodam para não perder a conexão. Na prática, você deixa passar situações que, no fundo, você não deveria. E você evita colocar limites porque teme o que pode acontecer depois. E aos poucos vai ficando mais fácil se ajustar do que se escutar. Mais fácil manter o outro confortável do que ser verdadeira. E o mais difícil é que isso não aparece errado naquele momento. Parece maturidade, parece cuidado e até amor. Mas na verdade, não é. Você não está amando demais, você está se deixando de lado para não ser deixado. Uma vez alguém me disse: eu sempre fui muito compreensiva até perceber que ninguém precisava me entender. E aquilo não veio com raiva, veio com um tipo de clareza silenciosa, como se pela primeira vez ela tivesse percebido quanto tinha se afastado de si. E não por falta de força, mas por ter aprendido que ser aceita vinha primeiro. E aqui está o ponto que muda tudo. Isso não é amor, é adaptação emocional. Porque em algum momento se ajustar foi o que evitou rejeição, foi o que te manteve ali. Mas o problema é quando isso continua, mesmo quando já não precisa mais ser assim. E aí o que parecia vínculo vira perda de si mesmo. Mas quando isso fica claro, alguma coisa muda. Porque não é sobre deixar de amar, é sobre perceber o custo disso. Porque quando amar exige que você se diminua, isso não tem nada a ver com troca. É desgaste. E continuar assim não é cuidado, é abandono silencioso. E talvez o começo não seja mudar tudo de uma vez, seja perceber. Perceber quando você cala, quando queria falar, quando você aceita quando queria recusar e quando você se ajusta, mesmo estando desconfortável. Depois você tem que começar pequeno, como sustentar uma verdade, colocar um limite leve e não se explicar tanto. Mesmo que no início pareça estranho, que comece a gerar algum tipo de silêncio, porque é nesse desconforto que você começa a voltar para si. Porque na prática, enquanto isso não muda, você pode até ser aceita, mas não sendo quem você é. Então, na próxima vez que você sentir vontade de se diminuir só para ser aceita, pare um segundo e se pergunte: isso é amor ou é medo de não ser escolhida? Então, se esse vídeo te trouxe clareza ou fez sentido para você, se inscreva no canal, porque eu sou Andressa Macena e toda semana eu trago um vídeo sobre clareza emocional.